Toledo, a operação dessa semana revelou o protagonismo desse general Mário Fernandes, que era talvez o radical livre mais frenético, né, dessa operação toda. A investigação mesmo revelou vários conteúdos nele, mensagens, né, a comunicação dele com os outros suspeitos, etc. A história dele vem de antes disso. Enfim, ele se tornou um protagonista dessa história. O general Mário Fernandes é um general de brigada que já passou para a reserva, mas ele pertence à elite do Exército Brasileiro nos critérios que formam a elite do Exército Brasileiro, né? Ele tem o curso de paraquedista, que é um curso de prestígio dentro do Exército, até o Bolsonaro tem, então não devia ser tão prestigioso assim, mas enfim. Tem o curso de ações de comandos, que também dá direito a ele usar um distintivo, assim como o de paraquedista, e tem o curso de forças especiais. Esses dois cursos, comandos e forças especiais, são os dois mais importantes cursos da carreira do militar no Exército Brasileiro. Também poderia colocar o de combate na selva, mas eu acho que esses dois são os principais. Por quê? Porque o de comandos, curso que dura algumas semanas, o cara não tem nem um final de semana, fica internado só fazendo isso, é um curso muito intensivo fisicamente, que demanda muito, que tem uma taxa de aprovação de 10%, né? Entram 80, se formam 8. E esse de forças especiais é o mais longo, dura 6 meses, e eles são treinados para desenvolver o que eles chamam de guerra irregular. O que é uma guerra irregular? É uma guerra feita sem fardamento, é uma guerra feita sem frente de batalha, é uma guerra de infiltração no território inimigo. Eles são treinados psicologicamente, sociologicamente, doutrinariamente, tecnicamente, para quê? Para, primeiro, se anonimizarem, né, se misturarem na população onde eles estão sendo infiltrados ou no grupo social, sejam esses manifestantes das jornadas de junho de 2013, como um capitão do exército foi, seja nas manifestações, seja na greve dos caminhoneiros, seja em qualquer movimento social, já que não temos inimigo externo, né, eles conseguiram arrumar inimigos internos, e aí eles usam técnicas para manipular, isso nas palavras do general Ridalto, que é um ex-comandante do Exército Brasileiro, que também está na reserva, mas também um Kid Preto. Chama Kid Preto porque eles usam no seu fardamento uma touca preta, né? Vem daí o nome, e é auto-intitulado. Quem se deu esse nome são eles mesmos, eles se chamam assim. Eles trocam mensagens, o próprio general Mário Fernandes chama os seus companheiros, às vezes, de Kid Preto. Pois bem, o general Mário Fernandes, ele, além de ter todos esses cursos, de ter essa doutrina, de saber manipular, de saber se infiltrar, de fazer essas operações clandestinas, de usar a mão do outro para cometer os seus atos clandestinos, ele tem todas as condecorações militares que você possa imaginar. Ele tem a medalha militar de ouro, a medalha do pacificador, a medalha do Ordem do Mérito da Defesa, do comando do... Isso dá para concluir que é porque ele era bem visto no comando do Exército? É uma decisão do comando? Passa pelo comando. Quando ele foi comandante do Batalhão de Forças Especiais de Goiânia, que é o principal batalhão do Exército, o mais importante de todos, porque é onde estão sediados ali os Kids Pretos. Um dos lugares, né? Tem pelo menos 3 forças, essa é a força principal. Ele foi comandante até 2020 e na cerimônia em que ele passou o cargo para o sucessor, estava no meio da pandemia, no auge da pandemia, então foi uma cerimônia restrita. Mesmo sendo restrita, estavam lá presentes de corpo o general Arruda, que viria a ser o comandante do exército destituído pelo Lula. No 8 de janeiro. Exatamente, né? Estavam lá o comandante do Planalto, o general comandante do Planalto, e estava até o Caiado, governador de Goiás. Então, ele tinha prestígio, sim. E tanto tinha prestígio que saiu do comando desse batalhão diretamente para o Palácio do Planalto, para ser o segundo da Secretaria-Geral da Presidência, abaixo de outro general Kid Preto também, que era o general Eduardo Ramos. Luiz Eduardo Ramos. Que era o general Luiz Eduardo Ramos. Bom, lá dentro do palácio, ele se tornou o grande conspirador. Não tem ninguém, pelo menos na investigação da Polícia Federal, que tenha um protagonismo tão grande quanto o dele para operacionalizar. Por quê? Ou ele estava fazendo lobby junto ao Bolsonaro diretamente, ele relata várias conversas dele com o Bolsonaro, propondo ou arquitetando o golpe. Ele chega a falar numa reunião ministerial, propondo medidas fora das 4 linhas,
Ou ele estava fazendo isso diretamente com o Bolsonaro, ou ele estava fazendo lobby junto a quem tinha as orelhas do Bolsonaro, que era o coronel Câmara e o tenente-coronel Mauro Cid, sempre tratando de golpe. Sempre. Tem 18 conversas deles transcritas. Aliás, ele tem uma característica, a palavra que ele mais fala é, desculpem os ouvintes, porra. Falou 53 vezes em 18 mensagens e não falou nenhuma palavra mais do que isso. Claro, era uma muleta discursiva dele, né? Mas tirando essas muletas, a palavra mais significativa que ele fala 23 vezes, ou 21 vezes, desculpa, é presidente. E sempre como sinônimo de Jair Bolsonaro. Então, o foco dele era o Bolsonaro, convencer o Bolsonaro a participar do golpe ou apressar o Bolsonaro a fazer o golpe. E várias vezes também ele dava uma passadinha lá no QG do Exército, no acampamento, fazia uma selfie, animava o público. Exatamente. Quando ele não estava fazendo lobby, ele estava cuidando da implementação do golpe, porque ele era o grande organizador dos acampamentos, principalmente no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Ele era o cara que falava com o agro para fornecer caminhão, para fornecer mantimento, para fornecer dinheiro, para fornecer recursos. Era o cara que fazia lobby no Ministério da Justiça para que a Polícia Federal não fosse cumprir mandato de busca e apreensão e prisão dentro do acampamento. Era o cara que, para quem os caminhoneiros, para quem os organizadores do acampamento ligavam pedindo coisas. Quando tinham algum problema, recorriam a ele. Exatamente. Então ele era um organizador desses... E aí, é claro, mais uma ação típica das forças especiais, né? Você manipulando os civis para fazer o serviço sujo para você, como fizeram no 8 de janeiro, né? Como você teve aqueles caras descendo de rapel dentro do Congresso Nacional e eram civis, que foram treinados por quem? Imagina-se, né? Agora a gente sabe que quem pode ter sido. E além, se não estava fazendo lobby, se não estava organizando os acampamentos golpistas, ele estava participando de reuniões e imprimindo planos de assassinato. Então era o cara realmente, não é à toa que ele se tornou o primeiro general preso fora de um quartel do Exército, porque essa era a norma, né? Até hoje no Brasil, militar de alta patente general não cumpria pena fora de uma instituição do Exército, para ter todas as regalias que eles têm lá dentro. Ele está fora. Isso é uma grande exceção e muito importante exceção. Então, o general Mário Fernandes, espero eu, vai passar para a história como o primeiro general que, pelas suas ações golpistas desenfreadas, vai ser punido, exemplarmente, espero, e vai servir de exemplo para que futuras gerações de quides pretos não tentem seguir o seu exemplo. Esse general, depois que acaba o governo, eles tentam fazer o que não conseguiram, e aí ele consegue um emprego em Brasília, ele continua lá, no gabinete do Pazuello, que tinha sido o ministro da Saúde do Bolsonaro, general também, e que se elegeu deputado federal. Então ele vira assessor do deputado Pazuello, e depois é desligado, enfim, acabou aí. Ele ainda continuou. Tem um professor da UFRJ, aposentado, professor titular aposentado da UFRJ, que foi professor da Escola de Comando do Exército, que é um historiador especializado em história militar, professor Chico Carlos Teixeira, que diz que ou o Brasil acaba com os quides pretos, ou os quides pretos acabam com o Brasil. Porque eles, mais do que qualquer unidade do Exército, assimilaram essa doutrina de que eles são os tutores da pátria. Tem até uma ideia absurda que eles criaram, de que a origem do Exército está nas milícias que combateram e expulsaram os holandeses do Brasil no século XVII e que ali eles forjaram a nacionalidade brasileira e por isso têm o direito de serem os seus tutores. Primeiro que os holandeses não foram expulsos, né? A gente comprou a passagem de saída dos holandeses do Brasil a preço de ouro e pagou muito caro por isso durante décadas. Segundo que não existia exército na época, eram milícias que fizeram as batalhas que houve, né? Enfim, é tudo baseado em mentiras, né? E eles sustentam essas mentiras até hoje, e por isso que dá no que deu.